O ditado popular é que santa de casa, vocês sabem, não faz milagres, não é? Mas é um prazer visitar outras igrejas distantes. Eu estive em Espírito Santo. Eu estive num local chamado Menino Jesus e tivemos conferências excelentes. Deus abençoou, mas é bom estar de volta a casa, né? E entre aqueles que são nossos irmãos em Cristo Jesus. Todos são, mas os irmãos de Uberlândia são irmãos, amigos e colegas em Cristo Jesus. Eles pediram que eu tratasse esses dias nas duas intervenções que eu tenho. Eles pediram para eu tratar o assunto defendendo a sã doutrina em tempos de apostasia e falsos mestres. E nós gostaríamos de concentrar a nossa atenção sobre este assunto. O trecho que os irmãos indicaram é 2 Timóteo capítulo 4, mas isso vai ficar para o dia de amanhã, na permissão do Senhor. Gostaria de ler em Atos capítulo 2, tem tela aqui? Tem tela. Atos capítulo 2 e versículo 42. É um versículo bem conhecido. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos à comunhão e ao partir do pão e à oração. Não tira isso, não? Efésios capítulo 2. Eu acho que tem fantasma aqui, ou coisa assim, coisas estranhas, né? Depois de ouvir o trabalho lá em Bahia, né? Ok. Efésios capítulo 2 e versículo 19. Palavras do apóstolo Paulo: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor.
Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. E, finalmente, na Epístola de Judas, versículo 1, eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé, que de uma vez por todas foi confiado ao povo santo. E que Deus abençoe esta leitura aos nossos corações. A palavra doutrina simplesmente significa ensino ou instrução. Mas não só o ensino, mas o ensino da Bíblia, a doutrina dos apóstolos, a fé que uma vez foi entregue aos santos. Há muitas coisas no dia de hoje que estão sendo apresentados como doutrina e não passam, irmãos, de ideias humanas ou conceitos de meros seres humanos. E, infelizmente, muitas igrejas têm negligenciado o ensino da doutrina bíblica. Na verdade, em certas igrejas já se esqueceram da doutrina e nem é mencionado. Muitos pregadores de hoje dizem, eu já ouvi um falando assim, está na hora de nós esquecermos da doutrina e concentrarmos a nossa atenção na evangelização das massas. Evangelização das massas, irmãos, é muito importante, mas defender essa doutrina também é muito importante. E esta afirmação desses homens são semelhantes a dois times de jogadores de futebol que dizem: não precisamos ter bola de futebol, mas vamos continuar o jogo. Eu não estou a dizer que defender essa doutrina é um jogo, não é. É algo sério. Mas vocês entenderam. Como continuar o jogo sem a presença de uma bola? E, irmãos, é impossível funcionarmos como a igreja sem seguirmos a sã doutrina. É impossível. O fato é que, hoje em dia, as experiências pessoais têm substituído essa doutrina. E, mais uma vez, eu não estou a dizer que nós não devemos ter experiências com Deus e com a palavra de Deus. Isso deve ser um acontecimento diário da nossa parte. Mas eu quero dar um alerta aqui, irmãos. Se as nossas experiências não tiverem raízes nas Escrituras, nessa doutrina, será equivalente a alguém que comprou para sua esposa uma dúzia de tulipas sem raízes,
com a intenção de plantar os mesmos no jardim. Tais flores, sem raízes, nunca hão de florescer, nunca hão de prosperar. E experiências não arraigadas na doutrina das Escrituras, irmãos, não trarão progresso para a nossa vida individual e nem para a vida coletiva da igreja. Todas as seitas, sem exceção, começaram com experiências e revelações extrabíblicas. Há muitos exemplos deste fato. Talvez mais conhecida a Igreja Católica Romana. Esta igreja, ao longo dos anos, dos séculos, tem propagado muitos erros, tais como penitência, o purgatório, que é possível pagar dinheiro ou os parentes pagar dinheiro e rezar e libertar pessoas do inferno, do lago de fogo. Quando as Escrituras dizem que entre o céu e o inferno há um grande abismo, os que de lá não podem passar para o inferno, nem os do inferno podem passar para o céu. Os no céu não querem passar para o inferno. E o que daríamos, irmãos, sobre a conceição imaculada de Maria? Cremos na conceição imaculada ou não? Sim, porque Maria, o que nela foi gerado, foi do Espírito Santo. Mas não é isso que a Igreja Católica ensina, meus irmãos. A Igreja Católica ensina que Maria não tinha pecado. Ela era imaculada. E se nós admitirmos isso, irmãos, temos que dizer que os pais dela não eram pecadores. E os avós e os bisavós. Enquanto a palavra de Deus diz, e diz claramente, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a infalibilidade do Papa. Esse é outro erro estabelecido por esta igreja. E tudo começou por experiências e revelações extrabíblicas. A igreja mórmon, por exemplo, foi fundada sobre as supostas revelações da parte de Deus, revelações que Joseph Smith recebeu lá do céu. E nós sabemos, e eu não tenho tempo aqui hoje pela manhã, de elaborar quantos erros esse grupo tem semeado. A ciência cristã, que nada tem a ver com o verdadeiro cristianismo, irmão. Esse foi alicerçado sobre as revelações, ou supostas revelações, que Mary Baker Eddy recebeu. E a seita dos testemunhos de Jeová, baseado também em falsas revelações, nega, irmãos, um fato estabelecido pela palavra de Deus, que é a divindade do Senhor. E para defender a sua teoria, até mudam as Escrituras. E dizem que no princípio, o quê? Era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era... Só que a Bíblia deles diz que era um Deus. Isso, irmãos, se nós tivermos tempo amanhã, nós vamos ver como isto vai contra a palavra de Deus. Nós vemos como isto vai contra essa doutrina. E nós temos que bater forte, irmãos.
Nós temos que saber defender essa doutrina em nossos dias. Quando nós cá chegamos no fim de 74, havia um grupo chamado os Meninos de Deus. Não sei se vocês se lembram desse movimento, mas era bem atuante no Brasil. E o seu líder, David Berg, declarava-se o profeta dos últimos tempos. Só ele tinha a palavra de Deus, a revelação atual da parte de Deus. Ele afirmava que ele foi investido por poder igual a Moisés. Ele tinha várias esposas ou concubinas. E uma filha de missionários americanos foi iludida por este grupo e tornou-se uma das esposas ou concubinas de Berg. Meus irmãos, eu podia ampliar o número de seitas aqui, inclusive as igrejas neopentecostais. Os líderes destes movimentos creem na revelação contínua da parte de Deus. A Bíblia é chutada para o esquecimento e tudo gira em torno das suas revelações e experiências. Gostaria de ler um versículo com vocês em Amós capítulo 7. Amós capítulo 7 e versículo 7. Foi isto que ele me mostrou em outra visão. O Senhor estava em pé, junto a um muro que havia sido construído, usando-se um prumo, e segurava o prumo em sua mão. O Senhor me perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: provarei meu povo com este prumo. Não fecharei mais os olhos para o que fazem. Os santuários idólatras de seus antepassados ficarão em ruínas, e os lugares de adoração de Israel serão destruídos. Trarei a espada contra a dinastia de Jeroboão. A profecia de Amós, irmãos, faz referência ao prumo. E todos nós sabemos que na construção civil o prumo é um instrumento indispensável. O prumo consiste de uma peça de metal suspenso por um fio, que serve para verificar a verticalidade de uma construção. É uma peça essencial, pois sem ela é possível que o prédio seja concluído fora do prumo, tortuoso. E nós temos lido aqui o Senhor olhando e aplicando prumo à nação de Israel. Ele viu que a nação de Israel era uma nação torta, era uma nação iníqua, idólatra, imoral. O prumo, irmãos, não estava nas mãos de Amós. O prumo estava nas mãos do sábio construtor e fiscal que declarou a nação defeituosa, inclinada e propensa para o mal. Irmãos, o mesmo Senhor está aplicando o prumo às igrejas representadas aqui.
Um conhecido servo de Deus disse o seguinte: prestam atenção, não são as minhas palavras, mas são palavras de valor. Ele escreveu essas palavras a milhares de igrejas ao redor do mundo que não querem ouvir a sã doutrina. Não aguentariam por 2 semanas um ensino bíblico firme, que refutasse seus erros doutrinários, que confrontasse o seu pecado, que lhes trouxesse convicção e as exortasse a obedecer à verdade. Não desejam ouvir a pregação sadia. Muitas igrejas são representadas aqui, irmão. E eu espero que nós usemos esta oportunidade para colocar o prumo da palavra de Deus, para ver se a igreja da qual nós fazemos parte é uma igreja íntegra, pura, se está a ser construído segundo a doutrina bíblica. Meu avô materno, ele tinha o costume de dizer, eu me lembro brincando aos pés dele e ele em conversa com outros irmãos em Cristo, eu estava brincando com os meus carrinhos e tudo, mas eu estava prestando atenção. Ele tinha costume de dizer que o que o esqueleto é para o corpo, a doutrina é para a igreja. O corpo sem o esqueleto não teria a possibilidade de andar e nem de andar reto. Além disso, seria impossível que a pessoa trabalhasse, ajoelhasse, se movimentasse sem esqueleto. Na verdade, irmãos, um corpo sem esqueleto seria uma monstruosidade e uma aberração. A igreja, que não é governada pela doutrina, é como um corpo sem esqueleto. É como uma casa sem alicerce. É como um navio sem leme. Não terá direção, nem firmeza. Não há de permanecer. Não terá aprovação do Senhor. E aqueles que constroem a igreja sem prestar atenção a essa doutrina não receberão o eterno galardão perante o tribunal de Cristo. A doutrina é essencial. Várias doutrinas falsas são mencionadas nas Escrituras, irmãos. Eu não gosto de apresentar ministério negativo, irmãos. Não gosto. Eu prefiro dar instrução positiva para animar os irmãos. E nós vamos chegar lá. Mas é necessário que nós gastemos um tempo para mostrar como na Bíblia o Senhor nos advertiu e os apóstolos nos advertiram contra doutrinas que são contrárias às Sagradas Escrituras. Olha para Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, e versículos 8 e 9. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias
humanas, como se fossem mandamentos divinos. Ou a doutrina errada, irmãos, doutrinas humanas. Os fariseus e os mestres da lei deram mais importância às suas tradições do que às Escrituras. Eu não estou dizendo, irmãos, que não existem tradições boas, mas nunca devemos substituir doutrina sadia com apenas tradições de homens. Quando nós chegamos nesta região aqui em 78, nós ficamos admirados com a reverência nas reuniões. Não? 10 minutos antes do começo do trabalho, todo mundo estava dentro da casa de oração, em silêncio. Durante a pregação houve silêncio. As crianças na frente, adolescentes, jovens e depois os adultos. No fim do culto, a saída nos impressionaram, porque as crianças levantaram em silêncio, saíram. Depois adolescentes, depois jovens, depois os adultos conversaram fora da casa de oração, no pátio. Eu estive numa conferência algum tempo atrás. Houve silêncio, como aqui. O pregador pregou com todo o entusiasmo, com a ajuda do Senhor, o Evangelho. A gente sentimos a presença do Senhor. Eu tinha a certeza que Deus estava a falar com alguém ou algumas pessoas presentes. Finalizado, amém. A turma levantou. Parecia um jogo de futebol. Um baile, irmãos. O barulho ensurdecido, todo mundo começando a falar ao mesmo tempo. E eu pensei comigo, e outros irmãos também comentaram, se houvesse uma pessoa interessada em crer em Jesus Cristo, irmãos, teria sido muito difícil se manifestar. Tradições, sim, há tradições exemplares, há tradições boas, mas não são substitutos para a palavra de Deus. Esses homens que o Senhor condenou aqui, quando eles não queriam ajudar financeiramente aos pais, eles designaram a oferta como a do Senhor. E nisto eles estavam a infringir duas leis divinas. A primeira, Deus ordenou que os filhos cuidassem dos pais. E a segunda é que Deus viu a oferta como uma oferta roubada. Mas sob o pretexto de agradar ao Senhor, os fariseus deixaram de zelar pelos seus pais. E o Senhor chamou essa atitude, vocês notaram? De hipocrisia. Estavam a fingir ser piedosos, mas viviam atrás de uma fachada, de uma máscara. E o Senhor, quando tratou dessa atitude fingida, em Lucas capítulo 16 e versículo 15, ele disse o seguinte, prestam atenção, vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o coração. Aquilo que este mundo valoriza, note bem esta palavra, é detestável aos olhos de Deus. Eu tenho os meus 75 anos de idade, mas a gente sempre tem
a oportunidade de aprender, né? Eu tomei o tempo para olhar esta palavra detestável. A palavra detestável é a mesma que o Espírito Santo usa para descrever aquela imagem que o anticristo há de colocar dentro do lugar santo do futuro templo. É detestável, é uma abominação. E, irmãos, quando damos mais valor aos mandamentos de homens, em vez de honrarmos a doutrina divina, ou quando agimos como hipócritas, farsantes, fingidos aos olhos de Deus, a palavra de Deus afirma que é uma abominação, é detestável. Tradições humanas, irmãos, nunca, repito, nunca devem substituir a doutrina de Deus. Uma vez que não aceitemos a palavra de Deus, eu quero dizer-lhes, irmãos, eu tenho visto isso acontecer em tantos lugares. Uma vez que não aceitemos a palavra de Deus como a autoridade final da nossa fé e prática como igreja, sabe o que vai acontecer? Vamos abrir as portas para o caos. E isso já está a acontecer, irmãos. Quantas situações caóticas entre as igrejas. Mateus capítulo 16, ainda no mesmo evangelho, e versículo 12. Eu não vou ler o trecho todo, irmãos. Mas versículo 12 diz: finalmente, isto é, os discípulos entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. O ensino dos fariseus e dos saduceus, irmãos, era como o fermento. E para o judeu, o fermento era um símbolo do mal. E a doutrina desses dois grupos foi introduzido no alimento dos judeus e corrompeu a vida nacional. E Paulo, ao escrever à igreja em Corinto, usa a ilustração do fermento como símbolo de quê? Corrupção moral. Mas quando escreveu a carta aos Gálatas, ele usou o fermento como um símbolo de quê? De corrupção doutrinária. E, meus irmãos, fermento representa um agente que se corrompe e corrompe outros. E a doutrina que não é sadia, irmãos, vai nos corromper. E se nós passarmos para a frente, vai corromper outras pessoas. Eu achei interessante buscar o sentido da palavra fermento e descobri que a raiz desta palavra tem várias lições importantes, pois significa quente, ferver, cintilar, no sentido de se destacar. Irmão, fermento faz a massa crescer, não faz? E desta ideia podemos perceber que a doutrina falsa chama atenção para a pessoa que a propaga. Não? E se você tiver uns minutos,
apenas minutos, não gasta horas ligando para ouvir estes homens. Mas se você tiver uns minutinhos para ouvir esses grandes pregadores de televisão, vocês vão ver como são centralizadores. Tudo gira em torno deles. Raras vezes se ouve falar do Senhor é Jesus. Nós vamos expulsar demônios, nós vamos operar milagres. E depois palmas para Jesus. Irmãos, o fermento cresce. E esses grupos estão a crescer, porque essa é a ideia. Ontem à noite, não me lembro, estavam saindo e alguém falou do Bispo Macedo. Alguém disse-lhe que ele era o pastor mais rico do Brasil. Ele falou, não, do Brasil não, do mundo. Não? E tinha orgulho de dizer isso. Além disso, irmãos, faz a massa ferver, leveda a massa, faz a massa ferver. E sabe de uma coisa? Muita gente gosta desse estado nas igrejas, né? Quanto mais barulho, quanto mais entusiasmo, né? Eu gastei 3 anos da minha vida numa igreja perto de Vitória. Lamentavelmente, pegou o rumo das igrejas pentecostais. Há pouco tempo houve uma divisão, porque as pessoas não aguentaram mais. Viram que era um desvio da sã doutrina. Mas uma senhora, após de escolher esse caminho, teve contato com um jovem. Vocês não conhecem, mas o nome dele era Rena. Rena, será que é verdade o que está acontecendo na sua igreja? Estão a falar em línguas estranhas? Ah, sim. Eu ouvi falar que tem gente caindo no chão, revirando no chão, né? Matados pelo Espírito Santo. Isso é verdade? É sim, é verdade. E a sua mãe, o que ela acha disso? Ela falou, a minha mãe é que mais cai. E parecia, quando a gente estava visitando aquela igreja, uma pessoa sábia. Não? Irmãos, as doutrinas erradas fazem as reuniões da igreja a ferver. 1 Timóteo, capítulo 4. E eu tenho que terminar, não? 1 Timóteo, capítulo 4. Isso faz a gente tremer na base, não? 1 Timóteo, capítulo 4, e o primeiro versículo, o Espírito afirma claramente, não é para nos surpreender, irmãos, mas afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos ou doutrinas de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas, mais uma vez, e mentirosos, cuja consciência está, note bem a condição dessas pessoas, está cauterizada, está morta, diz essa tradução. Os ensinos, irmãos, que nós ouvimos esses dias, que não são segundo a sã doutrina, vêm de espíritos enganadores. Enganador aqui significa hipócrita, como é traduzido.
mas também espíritos que extraviaram e desviaram da verdade. Eles são falsos, como também os seus ensinos. E Paulo menciona doutrina de demônios. O nome demônio significa espíritos que são malignos. A raiz do nome é instrutiva, pois transmita a ideia, prestam atenção, isso vai chocar vocês, como me chocou. Transmita a ideia de distribuir fortunas. Esse é o significado. Meus irmãos, há muitos anos, Paulo nos avisou do evangelho da prosperidade. Nós temos o interesse, irmãos, de enriquecer a vida das pessoas, mas não com dinheiro, mas com a verdade vindo da parte de Deus. Apocalipse capítulo 2, eu vou terminar. Apocalipse capítulo 2 e versículo 14. Diz assim: contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Vocês conhecem a história. Balaque era o rei dos Moabitas. Ele estava pronto a pagar Balaão para que este amaldiçoasse o povo de Deus. Mas foi proibido por Deus. Foi proibido a fazer tal coisa. Balaão mostrou a Balaque como prejudicar a nação de Israel, fazendo com que a nação tropeçasse e pecasse. Como é que ele conseguiu isso? Balaque convenceu Israel a pecar ao comer coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar idolatria. Pior ainda, ele induziu Israel a praticar imoralidade. E o verbo prostituir-se aqui significa imoralidade sexual antes, fora do casamento, desvio sexual da parte de ambos os sexos. E a palavra inclui, isso me impressionou. Ainda estou aprendendo, irmãos. Eu espero que vocês aprendam comigo. Essa palavra inclui o uso de vestes, maneira de falar, ou até a maneira de andar, para estimular desejo sexual da parte do outro. Outro dia estávamos no shopping, Uberlândia. Eu tenho que ter cuidado com a minha esposa. Ela é muito positiva. E veio dois rapazes de mãos dadas e um vestido, né? Trazendo um vestido. E a moça reagiu àquilo, né? Olha só. Falei, bem, tem que ficar com a boca fechada. Você pode ir preso. Tem câmeras, tem pessoas ouvindo. Estamos a viver nesses dias, irmãos. Vocês sabem que aqui no Brasil tem igrejas gays, onde aprovam esse tipo de prática.
Além de ter igrejas gays, sabe, em algumas livrarias chamadas evangélicas, sabe o que você vai achar? A Bíblia gay. Onde eles trocam todas as proibições de Deus quanto a esse comportamento errôneo. Poucas igrejas, irmãos, mesmo as que são chamadas evangélicas, disciplinam membros que se envolvam em desvios sexuais. Eles fecham os olhos a tais práticas. Espero, irmãos, que as igrejas representadas aqui não façam tal coisa. Mas é muito comum, irmãos. Eu não estou dizendo que é a única razão. Mas uma das razões porque estamos vendo o êxodo de pessoas que se reúnem nas igrejas das casas de oração, que se reúnem nas casas de oração, irmãos, é este fato. Vão para outros chamados igrejas evangélicas e têm liberdade para praticar o que eles bem quiserem. Irmãos, nós temos que manter-nos fiéis à palavra de Deus. São 11 horas, é essa hora que eu devo terminar. Mais 5 minutos. Está querendo me agradar ou está falando a verdade? 11 horas. Então são 11 horas comigo. Que Deus nos ajude, irmãos. Amanhã, Deus permitindo, eu preparei tanta coisa. Eu acho que vocês vão ter que ficar para a semana toda, né? Porque eu acho que amanhã só vamos terminar o primeiro estudo. Mas eu estou certo, irmãos, que essa palavra é oportuna para nós nos dias em que nós vivemos. E que Deus nos dê esse desejo, irmãos, de defender a sã doutrina em nossos dias.